Fala pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao meu canal. Você já deve ter visto vários vídeos nossos aí. Se você não viu, volta aí e veja toda a base de dados que a gente tem produzido. Eu tô aqui para fazer mais um vídeo especial para você. As pessoas têm entrado nas redes sociais, aqui até no próprio canal do YouTube, e têm me pedido mais informação sobre o mercado imobiliário, principalmente para quem está começando. Então eu preparei aqui esse vídeo como se fosse um glossário, criando uma base, um conceito básico sobre o mercado imobiliário que você pode, de repente, se está iniciando, pegar essas informações para entender um pouquinho melhor como é composto e como funciona o mercado imobiliário. Vamos lá? Mas antes eu quero pedir para você o seguinte, aproveita que você está aqui com a gente, segue o nosso canal, você pode também adicionar a gente aí no sininho, como se fosse os favoritos mesmo, toda vez que a gente postar alguma coisa você vai estar recebendo em primeira mão e sempre curtir os nossos vídeos no final que você ajuda o YouTube a entender que o assunto é relevante. Então indo diretamente aqui para os nossos assuntos, eu quero falar para você sobre algumas subdivisões que existem dentro do mercado imobiliário e a construção, uma hierarquia de construção do mercado imobiliário que forma as diversas classes de ativos que a gente tem dentro desse mercado. Mas antes disso, eu preciso te classificar algumas coisas sobre a economia, porque o mercado imobiliário ele compõe a nossa economia brasileira, a economia mundial no geral, e você precisa entender um pouco mais dessa sistemática. Dentro do conceito da economia, a gente tem divisão de... Dentro da economia, a gente tem divisão de mercados, Você tem o mercado primário, o mercado secundário e o mercado terciário. E o que é o mercado primário? O mercado primário, dentro da economia, é o mercado de produção, tá? De produção, quando eu falo agronegócio, a gente fala da indústria de extração mineral, então a produção de milho, de soja, de feijão, a extração de minério, tudo isso são produtos do mercado primário. Por que primário? Porque são os primeiros, os insumos que vão produzir os demais itens que a gente consome no nosso mercado. E aí a gente vai para o mercado secundário. O mercado secundário é formado pela industrialização, ou seja, pela indústria. Ela pega o que foi produzido pelo mercado primário e ela beneficia isso, transforma em algum bem. Por exemplo, você tem a indústria automobilística que transforma os bens, que aí já vem de uma outra indústria, tá? Que beneficiou o metal. Por exemplo, a indústria beneficiou o metal e depois mandou para a indústria automobilística, E ela beneficiou aquele bem que virou um carro no futuro, Então, aí aquele carro ele vai para o mercado terciário. E o que é o mercado terciário? O mercado terciário é o que pega o que foi produzido no mercado secundário e comercializa. Ela vende, para a gente. Ela vende serviços, o serviço de manutenção daquele carro, o serviço de compra e venda de peças daquele carro, o próprio carro como produto vendendo-se no mercado. Então, você precisa primeiro entender isso, porque eu vou linkar isso lá embaixo para você com as divisões do nosso mercado. Só que antes, para você não ter uma confusão, eu preciso explicar também, porque quando eu falo de mercado primário, mercado secundário, mercado terciário, existe uma subdivisão da sociedade que às vezes as pessoas confundem, que são setores da sociedade. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, que não tem nada a ver com mercado primário, mercado secundário e mercado terciário. Então, o primeiro setor é o quê? O primeiro setor é formado pelo governo. A sociedade forma o governo. A gente vota as pessoas, A gente define pela eleição e vota, coloca essas pessoas lá e ela governa as nossas ações, as pessoas que vão fazer as leis nossas aí, vão ajudar a gerir a sociedade. Então, isso a gente chama de primeiro setor. E aí a gente vem para o segundo setor, que nós também, como sociedade, produzimos esse segundo setor, que são setores, na verdade, das empresas privadas. Então, é o setor que é formado pelas empresas que movimentam a economia. Então, esse é o segundo setor. E depois a gente tem o terceiro setor, que são formados pelas instituições filantrópicas, pelas associações, pelas cooperativas. Então, eu estou classificando isso aqui só para você entender que não tem nada a ver com esse conceito de primeiro mercado primário, secundário, terciário da economia, com os setores da sociedade. Então, vamos para o mercado imobiliário agora. Dentro do mercado imobiliário, a gente tem uma divisão de mercado primário e mercado secundário. E eu criei aqui, depois eu vou falar para vocês, o mercado terciário. Não é padrão, você não vai encontrar nenhuma literatura que fale sobre isso. Aliás, assim, esse vídeo ele tem muito essa pegada, A gente tem a ideia de colocar aqui para você alguns materiais nessa divulgação, algumas informações, na verdade, através desse conteúdo, que você não encontra em literatura de forma fácil, A gente pesquisa e não encontra, Então, se você gostou de algo que a gente está falando aqui, depois você pode deixar seu comentário aqui, a gente até para poder produzir outros vídeos de melhor forma, Então, vamos lá. Dentro desse mercado, o mercado primário do mercado imobiliário, ele é formado por o quê? Produtos novos. Primário, porque é a primeira venda daquele produto. Ele foi produzido e foi vendido. Então, você pega uma fazenda, parcela ela, você cria um lote, você está vendendo ali pela primeira vez. A primeira venda daquela unidade imobiliária é chamada de mercado primário. Aquele apartamento que você compra na planta, que ele está sendo vendido pela primeira vez, ele está
no mercado primário. Então, um imóvel que ele nunca foi utilizado, ele ainda está dentro do mercado primário. Ele vai para o mercado secundário quando? Quando ele é adquirido para essa pessoa para investir, tá? Ou para morar, e essa pessoa resolve fazer uma revenda desse imóvel depois, ou seja, a segunda venda, o segundo proprietário desse imóvel. Ele vai para o mercado secundário. Então ele passa a ter esse segundo movimento. Aí também existe a locação, que entra nesse mercado secundário. Mas como eu falei, eu criei o mercado terciário, né? Assim, eu gosto de falar disso, fica mais fácil para exemplificar para quem está entrando agora no mercado, que esse movimento é um terceiro movimento. Muitas vezes você vai falar assim, não, Cleberson, o cara, ele compra um imóvel lá no mercado primário, ele bota para locação. Então pode ser sim um mercado secundário. De fato é. Ou ele pode, basicamente, comprar para investir esse imóvel e também botar para alugar. Comprou para morar, saiu e botou para alugar, então sempre fica no mercado secundário? Realmente fica. Mas se você parar para pensar igual eu aqui, você vai perceber o seguinte, comprei esse imóvel, vendi esse imóvel. São dois movimentos, né, muito claros aqui, que um depende do outro aqui. Quando você vai aqui para locação, você percebe que existe algumas classificações dentro do movimento de locação que são diferentes. Então eu gosto de separar porque você tem vistoria no imóvel, você tem manutenção do imóvel, você tem algumas atividades que a imobiliária faz que muitas vezes não faz dentro do imóvel novo ou não faz dentro do imóvel de revenda. Já no mercado terciário que eu estou sugerindo que seja criado aqui, quem sabe alguém cria, né? Você tem algumas coisas que você consegue aprofundar mais e de forma diferente desses dois mercados que existem dentro do mercado imobiliário. Até aqui você entendeu? Se você entendeu, dá um like aqui e fala que tá bacana ou deixa sua mensagem aqui pra gente do que ficou confuso nessa informação. Mas vamos lá mais um pouquinho. Aí, depois que você entendeu isso, agora eu quero falar para você que é o seguinte, dentro do nosso mercado, é comum as pessoas muito falarem de mercado residencial ou habitacional. Só no mercado você tem imóveis residenciais, imóveis habitacionais e imóveis comerciais. Não é verdade? Muitas vezes você ouve mais falar dessas classificações do que qualquer outra, mas eu vou falar para você, existem várias outras classificações que talvez você ainda não se aprofundou. Por exemplo, dentro dessa sequência que aí você ouve pouco, existe o mercado, né, de imóveis industriais e logísticos, que são galpões, são indústrias que você normalmente vê que estão aí disponíveis no mercado. Isso também muitas vezes são construídos para locação, talvez você ainda não saiba disso, mas tem pessoas capacitadas com muita grana aí que pegam recursos e investem nesse tipo de imóvel para alugar, né, para alocar para essas empresas, que essas grandes corporações que precisam de espaço e muitas vezes rápido. Isso é um dos tipos de imóveis que existe. Outro tipo de imóvel que existe, você já ouviu falar que também gera nessa parte mais resumida, são os mercados de imóveis rurais, né? Esses imóveis rurais, você deve ter, se você é corretor, chega toda hora para você, alguém querendo comprar uma chácara, alguém querendo vender uma fazenda, são as classificações dos imóveis, né, rurais. Então veja, eu citei aqui 4 exemplos, né? Mas esses 4 exemplos em si só, eles não são a composição total do mercado imobiliário. Existem várias outras que eu vou descrevendo aqui agora. Por exemplo, o próprio mercado habitacional e residencial ele pode ser subdividido em 3 divisões dentro dele, né? Vamos, por exemplo, o mercado habitacional e residencial, concorda comigo que habitacional você pode morar, residir ou simplesmente passar um tempo lá dentro, está habitável, ele tem condição de receber você lá dentro um período? Então, o mercado que hoje está dentro do mercado de turismo, que são as unidades hoteleiras, elas são unidades habitacionais. Então, ela é uma derivação do mercado residencial. É um projeto habitacional feito para curta duração, short stay, né? São unidades de curta duração. E aquelas unidades elas são disponibilizadas no modelo de hotel. Tá? E aí pode entrar também long stay, que são os flats, apartamentos, que são de veraneios, né? Mas são da área de turismo. Mas estão aqui, classificação habitacional. Residencial não, residencial é moradia, habitacional é simplesmente a classificação de que é habitável, tá bom? Aí você também pode entender que lotes também são unidades habitacionais. Mesmo que você não tenha uma casa, mas quando você pega um lote, por exemplo, dentro de um condomínio ou num bairro que foi desenvolvido e o plano daquele bairro classifica que aquela finalidade é residencial, aquele é um produto residencial de um loteamento, né? Então ele é um produto residencial. E aí você pode pegar também dentro de condomínios, né? Condomínios fechados, normalmente você vai produzir e vai comprar um lote, esse lote é um lote residencial. Também está dentro dessa classificação residencial. Fora isso, entra o tradicional que você conhece, as construções das casas, as construções dos apartamentos, que são finalidades residenciais. Então veja bem, tudo que está em finalidade habitacional, as pessoas confundem o habitacional com o residencial. Então eu tenho uma unidade que ela é habitacional, mas não necessariamente ela é residencial
que é o caso do hotel aqui, né? A gente pode falar de multipropriedade também, dentro dessa área de turismo, que ela vai entrar nessa classificação. Tá entendido até aqui? Aí a gente pode falar, dentro do que eu falei lá atrás, o mercado comercial. O mercado comercial também pode ser subdividido. A gente sugeriu lá em cima a divisão com salas comerciais e lajes corporativas, são os projetos comerciais. Mas você pode pegar isso e falar assim, peraí, eu também tenho o mercado comercial de shopping center, né? Os shopping centers são unidades comerciais. Ah, eu também tenho unidades comerciais de galerias, open malls, street malls, são unidades comerciais. Ah, eu também tenho a unidade comercial de lojas de rua, são lojas de varejo, são unidades comerciais, que estão ali dentro da classificação comercial. Mas muitas vezes as pessoas não se atêm que existe essa subdivisão. Por que eu estou falando isso? Porque na confusão desse excesso de informação, muitas vezes quem está querendo ser especialista no mercado não entende que eu preciso entender essa subdivisão para me especializar melhor em cada setor, porque cada subsetor desse que eu tenho dentro do mercado imobiliário, eu também tenho uma característica de operação, uma característica de administração, de uso daquela unidade, que vai interferir na locação, que vai interferir na construção, na compra, e você precisa saber e se aprofundar um pouco mais nisso, seja para investir, seja para intermediar isso aí, ou seja para comprar ou vender esse imóvel. Tá entendido até aqui? Beleza, agora vamos descer mais um pouquinho. Eu posso ter uma subdivisão muito simples, né? Logística e industrial. Claro, logística e industrial. Aí dentro da logística eu começo a perceber que existe também uma subdivisão. Por exemplo, eu posso pegar para centros logísticos, centro de distribuição, né, de mercadoria, os CDCs, das empresas. Eu posso pegar dentro do centro de logística e, dentro dessa condição de logística, e colocar, por exemplo, só para empresas de transporte. Posso sim. Ah, eu posso pegar e colocar para empresas de entrega só, né, que tem simplesmente, por exemplo, Correios, o Mercado Livre, uma série de estruturações que estão dentro desses espaços de logística. Ou seja, é sempre espaços que vão ser estruturados pensando no transporte e entrega de mercadorias ou pessoas, tá? Distribuição no geral. Uma empresa de ônibus a gente pode considerar também que você vai construir um imóvel, um espaço para esse transporte urbano, que a gente pode dividir, mas é logística, né? Logística de transporte de pessoas, basicamente isso. Então a gente também tem essa subdivisão dentro desse setor, tá bom? E você também tem o mercado rural. Aí você tem o mercado rural, que são de grandes fazendas para produção de soja, milho, enfim, gado, tá? Você tem o mercado rural para imóveis de lazer, que aí pode ser para transformar num clube, pode ser para a primeira moradia de uma família mais bem capitalizada. E você tem os imóveis rurais, que são chácaras de recreio, né? Que são chácaras que são colocadas à disposição para a segunda moradia, em grande maioria, mas em cidade interior é muito comum também primeira moradia em padrões de chácaras, tá? São imóveis rurais. Então tem essas subdivisões dentro desse mercado nosso aqui, dentro do mercado imobiliário. Agora ainda tem subdivisões que as pessoas não falam, subsetores aqui dentro que as pessoas não exploram. Vou te dar um exemplo, setor de saúde. Você talvez já deva ter ouvido falar de hospital, de clínica. Só que como é que você que está assistindo trata esse imóvel, né? Como é que você vê esse imóvel, né? Você que está iniciando aqui, como é que você vê esse imóvel? É um imóvel normal? É um imóvel comercial que alguém aluga para uma clínica? Pode até parecer que sim, mas tem particularidades, né? Uma clínica exige uma localização adequada, uma acessibilidade mais bem pensada, estacionamento mais bem estruturado. Então, quando você começa a entender essas subdivisões do setor, você começa a entender algumas coisas que são importantes para entender sobre aquele imóvel que você está querendo trabalhar. Não é simplesmente eu pegar aquele imóvel e falar, vou alugar para uma clínica. Ele existe algumas classificações, até mesmo para a Visa, né? Para a vigilância sanitária, que você tem que aprovar. Então, você tem o setor de saúde, que você pode estruturar, né, dentro do mercado imobiliário, imóveis. Você pode ser um investidor que quer construir imóveis só para a saúde, que aliás é muito rentável. Você pode trabalhar com hospital, você pode trabalhar com clínica, várias estruturas que atendem especificamente o mercado de saúde. Aí a gente também tem subsetor que não é muito comum as pessoas focarem, que é o setor de educação. Você pode até falar aqui comigo, não, Cláudio, eu já aluguei para uma escola. Escola é uma unidade que você pode trazer para dentro do seu imóvel. Mas você também pode trazer cursinhos, você pode, dentro desse setor de educação, você tem cursinhos, né? Cursinho de inglês, CNA, FISC, sei lá, WISA, tudo são cursinhos, mas existe uma característica desse tipo de imóvel. A escola, existe um outro tipo de característica. As universidades e faculdades, todas são estruturas que você pode construir um prédio para alugar para uma faculdade, sem problema nenhum. A questão é, você sabe quais são as particularidades que uma faculdade exige? Será que aquele imóvel seu
é adequado para aquilo, o comum é você terceirizar essa responsabilidade para quem vai alugar e aquele negócio que eu sempre falo. O imóvel que é para qualquer um, não é para ninguém. Então o tempo de locação acaba que demorando muito mais porque você não entendeu que existe essa subdivisão do setor e muitas vezes a vocação do seu imóvel naquela região é para uma faculdade, só que o imóvel seu não está adaptado para uma faculdade e por isso ele ainda está vazio. Ah, tem um outro setor, né, que é o setor da rural, que as pessoas não avaliam algumas oportunidades que existem, que é a parte de agronegócio. Então são imóveis para agronegócio, imóveis para estocagem, armazenagem, né? Até aquela produção, aqueles silos, né? Aqueles galpões para estocagem, você pode considerar aquele como um bem imobiliário. Na contabilidade, o contador vai falar para mim que não é, porque é um equipamento que foi comprado e colocado ali. Mas o terreno que está aquele silo é um pedaço de um terreno que está ali, que compõe uma fazenda. Se você tratar aquilo como um bem, de fato, aplicado sobre o imóvel, é um imóvel e você pode explorar muito bem isso como uma oportunidade de construir, né, esses imóveis para locação. Você pode investir em armazenagem, pode investir em estocagem de grãos, né, porque muito é armazenado para poder ser vendido depois. Tá? Aí você pode também construir unidades para a guarda de equipamentos. Então, por exemplo, os tratores, eles precisam de um espaço para estar sendo guardado. Onde é que eu vou guardar esse equipamento? Eu vou guardar esse equipamento dentro de um lugar coberto. Você pode construir para colocar. Normalmente isso é feito dentro da fazenda, tá? O fazendeiro não vai vender aquele espaço para estar organizando a propriedade dele. Mas eu estou falando que existe esse tipo de imóveis e que você pode estar trabalhando até como construção. Esse vídeo não é só para quem quer comercializar e vender imóveis, isso aqui é para quem quer entender um pouco mais do mercado do imobiliário e das classificações de imóveis que existe dentro de cada categoria que a gente tem do mercado imobiliário. Olha, um outro legal que pouca gente explora, até esses dias eu estava passando perto junto com o Gabriel e a gente viu, é os imóveis aeronáuticos, que são imóveis onde você pode construir, por exemplo, condomínios aeronáuticos. O que é isso? Você constrói uma pista, bota os galpões do lado e você vende ou aluga aqueles espaços para angariagem da aeronave. Isso é um mercado que pouca gente conhece, pouca gente explora. Mas dependendo da cidade, São Paulo, por exemplo, ou Brasília, ou Goiânia, que tem uma frota absurda de aeronaves, pode ser um negócio muito rentável a construção desse tipo de estrutura para alocar espaços para angaragem de aeronave. Existe um mercado bem interessante aí que pode ser explorado. E assim como o mercado de imóveis para angaragem de aeronave, também existe o mercado de imóveis para angaragem de equipamentos náuticos, né? Se você for, por exemplo, numa cidade bem conhecida que é Balneário, você vai ver que existe alguns imóveis aonde as pessoas tiram os barcos, as lanchas e colocam, né, nessas náuticas, aonde fica angariado os seus equipamentos, né? Eles ficam lá guardados e depois volta para lá. E você pode fazer isso também, esses móveis, não só para angariagem desses equipamentos, mas também para indústrias de manutenção desses equipamentos que podem estar ali. Por que a gente faz essa subdivisão? Por que eu sugiro para você olhar para essas subdivisões que eu estou falando aqui? Porque existe um espaço que você pode explorar se você focar, de repente, em uma subdivisão do setor. Se você for um cara especialista em procurar imóveis de saúde, você pode ter uma vantagem frente ao mercado que é generalista. Se você for um cara especializado em investir em imóveis de educação, você pode ter uma vantagem frente àqueles que investem no geral. Por quê? Porque você vai se especializar e de repente você vai começar a construir estruturas mais adequadas para aquela finalidade, construir mais barato e alugar pelo mesmo preço que o outro aluga, simplesmente fazendo uma adaptação retrofit no imóvel. Ou seja, às vezes você vai ter mais rentabilidade porque você conhece mais aquele setor. Então, para resumir aqui, o setor pode ser subdividido em categorias da economia, como eu falei lá em cima, né? Então, se lembrar do mercado primário, o mercado secundário, o mercado terciário, cada um desses mercados ele tem categorias que ele pode ser explorado. Por exemplo, você tem lá o agronegócio. O agronegócio ele tem categorias que ele pode ser explorado. Como? Aí você tem que avaliar. Peraí, esse cara produz isso, esse cara compra máquina, esse cara vende gado, esse cara precisa de terra. Ué, o que esse cara precisa? Só que quando você foca no agronegócio, você está sendo um cara especialista naquele subsetor e por isso você vai ter muito mais retórica, muito mais número, muito mais entendimento para falar do setor, seja você corretor, seja você investidor, né, seja você o comprador desses imóveis, do que qualquer um que está vendendo aí todos os imóveis disponíveis na economia. Então você tem aí o agronegócio, por exemplo. Aí a gente falou de shopping center, a gente tem mercados de shopping center. Concorda? A mesma coisa do agronegócio? Se você é uma pessoa que entende profundamente de shopping center, de malls, de galerias, open malls, street malls, você vai entender de muita coisa que se você focar
em shopping center, em prédios comerciais, em prédios residenciais, em loteamento, talvez você vai ser um generalista e não vai ser um especialista. Então você pode também ter essa subdivisão de shopping centers. Você pode ser uma pessoa que olha para o mercado que tem essa subdivisão dentro da categoria do nosso mercado tradicional de imóveis de shopping centers e malls. Aí você fala, Cleberson, não quero nenhum desses daí. Então vai para o residencial. Aí você vai trabalhar na casinha Minha Casa Minha Vida, ou vai trabalhar no prédio que está ali sendo feito, ou no condomínio que está sendo fechado, mas você vai estudar especificamente a legislação dentro do setor residencial e habitacional, você vai focar dentro daquele tipo de categoria e você vai ficar só nessa subdivisão de fato de moradia dentro do mercado imobiliário. E está tudo bem, isso é uma coisa normal. Não quero residencial, gosto do comercial, mas eu não quero mexer com tudo isso que o comercial tem, Clebson, que você falou, porque por repente o shopping center vai entrar no comercial, de fato também entra. Mas eu quero mexer só com salas corporativas e com lajes corporativas e com salas. Legal, foca nisso, são os prédios comerciais. Você também vai ter uma retórica muito bacana, uma categoria de trabalho muito rentável, um posicionamento legal, porque as pessoas vão falar, quero comprar uma sala comercial, eu vou falar com o Gabriel e você vai estar muito mais bem preparado para estar atendendo ou para estar investindo nesse setor. Aí a gente tem o mercado de varejo, então os imóveis de varejo. Então eu gosto de falar que vamos explorar os imóveis de varejo, porque você pode trabalhar com lojas, né? Você pode trabalhar qualquer drogaria, mas em rede, esse cara está querendo espaço, você já entende muito bem daquele tipo de negócio, você vai atender uma Pernambucana, uma Casas Bahia, mas você vai focar no mercado de varejo. E não precisa ser essas grandes marcas, vai ser qualquer uma outra marca que você sabe o quanto é importante o passante na rua, o estacionamento, o acesso à localização. Você vai ser um cara muito bom para locar esse tipo de imóvel, para construir esse tipo de imóvel ou para investir nesse tipo de imóvel. Mas porque você entendeu essa subdivisão que você não deve olhar para tudo por conta exatamente da especificidade de cada setor. O setor de varejo tem categorias diferentes do que o setor de saúde. E aí, como a gente ainda está fazendo essa subdivisão, vamos focar assim, setor logístico. Quero trabalhar com imóvel setor logístico. Então a gente tem essa subdivisão do setor logístico. Então você vai entender um pouco mais de logística, mais de distribuição, imóveis para aquele tipo de produto, imóveis para aquele tipo de categoria, né? Aí você vai começar a perceber que, eu preciso de um imóvel mais adequado, por quê? Porque o tamanho de caminhão que esse cara usa, eu preciso ver a questão de doca, eu preciso ver a questão de localização pela questão de legislação, o imóvel não dá para ser um imóvelzinho pequeno, muitas vezes tem que ser acima de 1.000 metros quadrados, existe uma questão do plano diretor, não dá para implementar um centro logístico em qualquer lugar, então você vai ser uma pessoa especialista dentro de imóveis de logística. A questão é, existe uma demanda suficiente na sua região para imóveis de logística? É por isso que você tem que entender essas subdivisões do setor, senão você foca numa coisa que não funciona na sua praça. E aí tem a questão dos imóveis rurais, que a gente já falou lá atrás também, que estão fora aí muitas vezes da vitrine das pessoas, mas que é um mercado que movimenta milhões, ainda mais agora com a soja em alta, você pode pegar e focar em imóveis rurais e imóveis de agronegócio. Aí você dividir imóveis de lazer dentro do mercado rural e imóveis de produção dentro do mercado rural. Então, imóvel de produção são aqueles imóveis que têm condição de você explorar para a produção de grãos, produção de gado, para a produção de uma série de produtos que pode ser exportado ou consumido no mercado interno. Pode ser exportado ou consumido no mercado interno e você pode ter aquelas fazendas que você trabalha, que é a questão contemplativa e de lazer também. E aí entra o que eu falo da categoria dos imóveis especiais, que é um mercado um pouco menor, mas que ele existe, que é o mercado aeronáutico e o mercado náutico, que são algumas coisas que são alguns imóveis que você tem que ter uma especificidade em cada categoria para você entender como você vai oferecer, porque não tem toda cidade que tem necessidade de equipamento náutico, ou seja, você não tem água perto, talvez mesmo que você tenha água perto, não é navegável, então você vai pensar num equipamento você vai pensar num espaço para fornecer um local para barco, mas será que tem demanda suficiente? As pessoas lá têm um alto volume de ancoragem desses equipamentos para que você precise angariar ele, de repente não faz sentido. Mesma coisa acontece, eu vou construir um imóvel para área aeronáutica, numa cidade que não tem demanda, que não tem uma aeronave, tá entendendo? E você pode explorar. Aí você vai falar assim, Clebson, mas esses setores para mim, a demanda são baixíssimas. Exatamente. Mas se você foca nele, você pode de repente ampliar o seu mercado. Você não vai trabalhar local. Às vezes você vai trabalhar num raio nacional, você vai ser o especialista que compra, vende, né, ou estrutura esse tipo de espaços dentro do mercado especial aeronáutico ou náutico. Então, essas são algumas subdivisões que eu criei aqui, que na verdade para você é só uma elucidação de como existe espaço dentro do mercado imobiliário para ser explorado e que você pode olhar para elas de uma maneira um pouco diferente. Porque quando você olha para o mercado imobiliário só como residencial e comercial, ou industrial e logístico, ou só comercial e residencial mesmo, como eu acabei de dizer,
aí você se limita muito. Mas quando você começa a estratificar o setor e fala, caramba, olha o mercado de saúde, você vai perceber que tanto para concorrente, quanto para incorporador, quanto para construtor, você fica com uma concorrência menor. E se você começa a se tornar especialista em shopping center, ou em saúde, ou mesmo nas estruturas especiais, como eu acabei de falar, você se destaca em relação aos outros, porque a sua retórica fica boa, o seu conhecimento fica legal, o seu resultado passa a ser diferente exatamente pela técnica que você vai aplicar. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo com essa distinção de cada área que a gente tem dentro do mercado imobiliário. Porque as pessoas entendem o mercado imobiliário só como mercado imobiliário. Não, o mercado imobiliário é o que dá sustentação a todas as classes da economia, seja no mercado primário, seja no mercado secundário, seja no mercado terciário da economia. Lembra? Na terra não tem nada na terra que não precise de terra para ser produzido. Não no produto, mas para ser assentado. Todo o imóvel, tá? Ele está assentado sobre uma terra. Então até o avião que voa, a placa de aço que foi extraída do minério que foi produzido numa indústria que precisou de um imóvel terra, precisou de um imóvel galpão industrial, precisou do imóvel logística até chegar na aeronave que precisa do imóvel para fazer manutenção também, muitas vezes, e para ser produzido. Então, quando você entende essa classificação, você consegue explorar melhor o mercado imobiliário. Então, agora eu te pergunto, você está preparado para explorar o mercado imobiliário mesmo da forma que ele precisa ser explorado? Se você não está preparado, eu vou te orientar o seguinte, assista todos os nossos vídeos que já foram produzidos no canal, né? Não deixa de seguir a gente aí e compartilha esse vídeo. E principalmente, fala para mim o seguinte, tudo que eu falei aqui, o que gerou confusão na sua cabeça e o que foi muito bom. É importante eu entender disso. Gerou confusão? Bota aqui. Gerou dúvida? Bota aqui. Eu vou começar a explicar detalhadamente para você cada uma dessas etapas se você botar aqui para mim que você quer saber. Então a gente vai começar a produzir conteúdos usando a base de informação que é os comentários que você vai estar deixando aqui. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com um amigo que não conhece direito o mercado e deixar esse comentário para a gente fortalecer essa base de dados para a produção dos próximos vídeos. Então, te agradeço por ter acompanhado até aqui e te vejo no próximo vídeo.